Efésios capítulo 1, 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Obrigado, Senhor. Podermos continuar aqui com os irmãos e nos alegrando e festejando porque o Senhor está no nosso meio. E aonde a presença do Senhor está, a sua palavra diz que há plenitude de alegria. Por isso, nessa manhã, queremos continuar nos alegrando, agora através da sua palavra. Fala conosco, ministra aos nossos corações, que o seu Espírito Santo seja livre para falar, como a sua palavra mesmo diz que aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Fique livre no meio de nós. Fala, ministra, nos capacita e nos unge nessa manhã. Em nome de Jesus que oramos. Então nós vamos dar continuidade ao que nós começamos ontem, né? Ontem, para os irmãos que não estavam aqui, nós falamos um pouco sobre o plano eterno de Deus e o propósito de Deus. Resumindo tudo, o plano de Deus, primeiro está baseado naquilo que a gente chama de salvação. É tudo que Deus fez através da pessoa do seu Filho, que a gente chama de redenção. Efésios 1:7. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados, e Paulo mostra que essa salvação, ela não só está baseada nesse plano redentor, que Deus pega o homem na sua miséria, na sua depravação, em todos os seus problemas que nós falamos ontem, Deus restaura o homem para ele. Deus traz o homem de volta para ele e Deus dá a vida de Deus no interior dele, Deus coloca-se nesse homem. Então, um homem salvo é um homem que ele tem Deus habitando nele. Ele tem o Pai habitando nele, ele tem um Filho habitando nele, ele tem o Espírito Santo habitando nele. A própria pessoa do Deus triuno, ela agora faz parte do homem, salvo pela graça de Deus. Então nós vimos que o plano de Deus não está só baseado no homem salvo. Ele vai se estender para aquilo que Efésios capítulo 1, versículo 10 nós falamos ontem. Deus vai convergir naquela oikonomia, naquele processo e propósito que ele tem, de não só salvar o homem, mas ele vai fazer com que tudo se volte para Cristo. E parece que isso trouxe um impacto para o nosso coração ontem, né? Que tudo vai se voltar para Cristo. Israel vai se voltar para Cristo. A igreja vai se voltar para Cristo. Os anjos benignos vão se voltar para Cristo. Só as coisas malignas que não voltarão para Cristo. O diabo não vai se voltar para Cristo. Os principados e potestades e hostes espirituais da maldade também não se voltarão para Cristo, nem os demônios não se voltarão para Cristo. Mas tudo o que Deus tem nesse propósito, através da salvação, que começa com a redenção, a santificação, até a glorificação, Deus vai fazer com que tudo se reúna através do seu Filho. Deus vai trazer tudo de volta, irmãos. Este universo vai ser novo. O céu vai ser novo, a terra vai ser nova, e nós habitaremos naquilo que a gente chama de novo céu e nova terra.
Mas Paulo, ele não para só aí. Paulo percebeu que a igreja dos Efésios haviam recebido essa palavra e Paulo ouviu que eles receberam essa fé. Mas que fé? O versículo 15, por isso também, depois que eu ouvi a fé que vocês têm em Jesus Cristo, Paulo diz, e o amor para com todos os santos. Então, duas coisas estão no versículo 15, que eu queria mostrar para os irmãos, depois vamos ao 16 e até onde o Espírito Santo conduzir a gente. Paulo fala de fé, mas o que é fé? Hoje existe uma coisa chamada a banalização da fé. Fala-se muito de fé, mas não explicam a fé. O que é fé? E Paulo está falando a fé que nos foi dada em Jesus Cristo. Primeiro ponto, ninguém nasce com fé para ser salvo. Você nasce como incrédulo. E a fé que você tem é a fé natural. A fé que o homem tem, se vocês perguntar para todo mundo hoje, agora vai falar, não, eu tenho fé. Mas a fé que ele tem não salva. A fé que ele tem é aquela fé de que ele vai escolher uma pessoa para casar, ele vai escolher o carro da cor que ele quer, a casa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, com área de lazer. A fé natural, ela não salva o homem. Então, o que a religião fez com essa fé natural? Ela começou a explorar essa fé natural. Então, as pessoas acham que tem fé para conquistar bens materiais, carro, casa, dinheiro, moto. Essa não é fé que salva. A fé que te salva não tem essa promessa. A fé natural faz isso. Como? Com o seu trabalho. Você levanta de manhã, você escova o dente, você lava o rosto, você se prepara e vai para o trabalho. Essa fé que você tem é a fé que você vai ir, você vai trabalhar, você vai estar com as pessoas e ali você vai conquistar alguma coisa e no final do mês você vai ganhar o seu salário, vai cair na sua conta. E alguns se preparam, se capacitam e conquistam. Já viu que as pessoas botam no carro assim? Foi Deus que me deu. Não faça isso. Deus não dá carro a ninguém, amém, irmão? Deus não dá moto a ninguém, Deus não dá casa a ninguém. A fé não é para isso. Hebreus capítulo 11, versículo 1, Paulo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé não se pega, fé não se apalpa, fé você não vê. Se você vê, não é fé. Se eu estou vendo essa garrafa e agora vamos todo mundo olhar e colocar fé nessa garrafa, não é fé. É idolatria, amém, irmão? Se a fé é baseada naquilo que você possa possuir ou ter um elemento físico na sua frente para você crer, você se tornou idólatra. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. O que é ter fé? É crer sem ver, amém? É crer, mas como que essa fé chega em mim quando Paulo diz aqui, eu ouvi, Efésios, que vocês têm fé. Da onde vem a fé? Você já se perguntou? Isso que eu tenho no meu coração que me faz crer em Jesus. Da onde vem a fé? Abre em Efésios capítulo 2, versículo 8. Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. A fé de Efésios 1,15 é dom de Deus. Fé não se acha, fé não se busca. Fé você ganha. Deus te faz crente. Deus pega a pregação que você ouve, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que a Bíblia é aberta, você escuta a pregação entra no seu coração, essa pregação abre a janela da fé. Aí você fala, eu não vi assim, agora eu vejo. Eu não entendi, agora eu entendo. Eu não conhecia, agora eu conheço. É a fé, irmão. A fé entra em você, ela inunda o seu coração e te faz crente. Por isso que não existe fé sem a palavra. A fé só é gerada
pela palavra que é pregada. Sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, Paulo diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé que Deus existe. O primeiro elemento da fé, vamos ver qual é o primeiro elemento em que nós cremos. Efésios capítulo 4. A fé, o que é a fé? A fé não é fé na fé. Agora, vou te contar uma história. Uma irmã, para a gente entrar depois aqui, ela fazia bombons. E ia ter um evento grande no grupo cristão dela, e ela chegou para o líder e falou: eu preciso lá e vender os bombons. Aí o líder falou: você já sabe de onde eu estou falando. Vai, usa a sua fé. Coloca a sua fé em prática. E ela pegou aqueles bombons que ela fez e falou: agora eu vou usar a fé. Chegou lá, ela não vendeu nenhum bombom dos 500 bombons. Quando ela voltou, ela falou: eu não consegui vender nenhum bombom. Aí o líder falou: é que você não sabe usar a sua fé. Vender bombom não precisa de fé, é só oferecer, gente. Se for bom, você imagina Cacau Show tendo que usar a fé para vender o bombom na Semana Santa. Não vai, irmão. É questão de marketing, é televisão, é todo dia marketando na cabeça dos outros que o bombom é bom. Tem que fazer um investimento. Você tem empresa, não tem que fazer um investimento? Não tem que fazer uma propaganda? Não tem que divulgar? Não tem que ir atrás das pessoas? Irmãos, a fé não é isso. Fé é um elemento que você recebe. Só que a fé, para você entender, é tipo isso aqui, essa caixinha. Quando você recebe fé, não é vazia igual essa caixa. A fé, ela vem dentro dessa caixa, que a gente poderia chamar de fé, ela vem constituída de coisas. Fé não é crer, Joana, e crê e coloca essa fé em prática, que você vai arrebentar e vai conquistar. Isso não é fé, trabalha que você conquista. Entendeu? Levanta de manhã, toma o seu café e vai trabalhar que Deus vai te dar. A fé que Paulo está falando aqui, em Efésios 1,15, a fé que eu ouvi que vocês têm, Efésios, vou te mostrar o que é essa fé. Essa fé tem elementos dentro dela, tem um monte de coisas dentro dela. Efésios capítulo 4, vou te mostrar como que essa fé está em mim e em você. Olha só, Efésios 4, versículo de número 4. A fé, ela é constituída de coisas. Dentro dessa fé, não siga o que a Universal prega, a Igreja da Graça prega, a Igreja Apostólica X prega. Eles usurpam e usam a fé das pessoas para que eles se beneficiem. O que é fé? Isso aqui. A nossa fé está baseada em algo que nós recebemos. Primeiro, qual é a nossa fé? Que há um só corpo e um só Espírito Santo, como também somos chamados numa só esperança da nossa vocação. Aqui no versículo 4 tem 3 elementos da fé. Primeiro elemento que constitui a minha fé é que a igreja é o corpo de Cristo e eu estou na igreja que é o corpo, amém? A fé me mostra que eu participo de uma família enorme que é o corpo, que é a morada, que é o templo, que é a casa de Deus. Deus está nesse corpo que somos nós. Isso é fé. Eu não preciso de lugar para adorar. Eu não preciso de lugar para ir para encontrar Deus. Eu sou o templo, eu sou a morada, eu sou o tabernáculo de Deus na terra. Isso é fé, irmãos. Fé não está atrás de coisa. Por isso que tudo agora é sagrado. Tem um lugar sagrado, tem a água sagrada, tem um anel sagrado, tem o óleo sagrado, tem o sal sagrado. Exploram a fé. Fé não é isso. A fé é que Deus me colocou no corpo e me deu o Espírito Santo. Um corpo que é a igreja e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. É aquela pessoa que no ato da salvação, Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo diz assim, o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Diz assim, em quem também depois de ter
ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. A nossa fé está baseada na pessoa do Espírito Santo. Não existe fé sem o Espírito Santo, sem a comunicação do Espírito Santo, sem a vida do Espírito Santo. Você só é parte do corpo porque o Espírito Santo habita em você. Sem o Espírito, você é um templo vazio, uma morada vazia, uma casa que não serve para nada. Por isso que todo mundo que entra no corpo de Cristo é porque o Espírito Santo opera nele, vive nele, move ele e está nele para sempre. Terceiro, há também uma esperança da vocação que fomos chamados. Que esperança é essa? Qual é minha fé? Minha fé é que eu estou na igreja, recebi o Espírito Santo. Aqui essa palavra, esperança da vocação, é que Jesus vai voltar. A nossa fé está baseada na segunda volta de Jesus. Isso é fé. Então, fé é que eu estou na igreja, amém? Fé é que eu estou batizado, colocado na pessoa do Espírito. Terceiro, a fé me promete não um reino terreno, não uma vida boa na terra, não recompensas terrenas. É assim, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, é crer que Jesus vai voltar. Buscar o reino é nessa esperança de que o Filho de Deus pode se manifestar para nos levar para ele. E as demais coisas, ele vai acrescentar. Está aqui. Alguém pediu a mais de R$ 57, entrou mais, irmão, mais dinheiro. E todo mundo ofertando, e todo mundo dando. E o Derek fala, gente, entrou mais. Entrou além. E Agatha oferta, e fulano oferta. Irmão, porque a nossa fé não está baseada nas necessidades que Deus pode nos dar e que Deus pode suprir. Se Deus quiser, ele faz, ele é Deus. Amém, irmão? Mas a nossa esperança, a nossa vocação é que Jesus Cristo vai voltar a segunda vez. Versículo 5, Paulo diz assim, outro elemento da nossa fé. Primeiro, a igreja. Segundo, o Espírito Santo. Terceiro, a vinda de Jesus. Qual é o quarto elemento da nossa fé? Está no versículo 5. Há um só Senhor que constitui a nossa fé, Jesus Cristo. Nós não temos esperança em São Pedro, em Maria, São Joaquim, São Jorge, São Benedito. Nenhum são é a nossa esperança. A nossa esperança está no único Senhor, que o nome dele é Jesus Cristo. Aquele que foi enviado pelo Pai, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna, e não temos esperança em nenhum outro nome, irmão. Por isso que nós não temos ídolos nas nossas reuniões, não temos cruz na nossa reunião, não temos faixa na nossa reunião, não temos placa na nossa comunhão, porque nós acreditamos que a nossa comunhão está baseada na pessoa de Jesus. Nós somos cristãos porque Jesus nos aceitou e nos salvou. Isso é fé, entendeu, irmão? Você está entendendo o que é fé? Fé é crer que Jesus é o seu Salvador. Fé. Isso é fé, irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Fé é isso. Quinto, não só Jesus é um elemento da nossa fé. Olha o que Paulo vai dizer. Uma só fé. Que fé é essa? É a fé que todos os cristãos receberam. A sua fé, Elaine, não é maior que a minha, e nem a minha é maior que a sua, nem a minha é maior do que a do Rodrigo. A fé que Jesus deu para a gente é a mesma. A fé que você tem é a minha. Qual é a sua fé? É que Cristo te colocou na igreja, Cristo te deu o Espírito Santo, Cristo te deu a promessa da segunda vinda, Cristo te deu a esperança que Jesus é o seu Salvador. Essa é uma só fé. Se você encontrar qualquer pessoa em qualquer lugar que professe que a igreja é a igreja, que o Espírito Santo é o Espírito, que Jesus vai voltar, que Jesus é o Salvador, irmão, você fala, aperta a mão dele e fala, você é meu irmão, a paz do Senhor. Amém? Quem não é parte da nossa fé? Testemunha de Jeová?
não crê no que a gente crê. Não crê que a igreja é uma, não crê que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eles não creem que Jesus Cristo vai voltar a segunda vez. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Então eles não são irmãos. Eles são seita. Você está entendendo? Então quem está baseado aqui? Os batistas são irmãos. Amém? Os presbiterianos são irmãos. Os congregacionais são irmãos. A turma da AD Recomeço são irmãos. Quem vai no radical é irmão. Você entendeu o que eu estou falando? Isso é fé comum. Ah, mas a fé dele não é tão grande quanto a sua, porque a sua fé, ela vai crescendo, ela vai aumentando. Mas a fé é a mesma. Uns buscam mais e outros buscam menos. Se você lê mais, você amadurece. Lê a Bíblia, ora, tem comunhão mais irmãos. Não rejeite os outros. Não feche a porta, amém, irmãos? Qual é o problema? É que às vezes a gente acha que o que a gente tem de fé sobre igreja, o Espírito Santo, sobre a volta de Jesus, sobre Jesus Cristo mais especificamente, essa nossa fé é superior aos outros. Isso vai gerar uma coisa chamada orgulho no seu coração. Eu era assim. Eu brigava com todo mundo que eu encontrava, acredita? Eu fazia uma inimizade tão grande no Alcântara, eu trabalhava no Pipopocas, vendendo bolo. Quando eu descobri isso tudo que eu conheço hoje, eu comecei a brigar com todo mundo, falando, essa é a minha fé. Perdi todo mundo, ganhava a briga e perdi as pessoas. Até que um irmão virou e falou assim para mim, irmão, perde para que os outros ganhem. Você precisa ser simples e humilde. Para de brigar, para de tentar provar que você é o certo e os outros são errados. Irmão, é isso aqui que Paulo está falando. Temos uma só fé, irmãos. Não tem duas fé, amém? A fé é única. Que fé? Na igreja, no Espírito Santo, na segunda vinda de Cristo, em Jesus Cristo. Aí Paulo continua no versículo 5. Um só batismo. Tem gente que briga, fui batizado por imersão, fui batizado por aspersão. Irmão, esquece isso. Batismo aqui não é de água, amém? Batismo é do Espírito, amém, irmãos? Todo mundo é batizado com o Espírito Santo. Seja ele de qualquer lugar, em qualquer ambiente, que a gente chame de igreja, igreja com placa, igreja sem placa, igreja na casa, igreja no templo. Todo mundo foi batizado no Espírito Santo. Nós não estamos aqui num evento para buscar o Espírito Santo, nós já temos o Espírito. Se lembra da mensagem no discipulado? A promessa do Espírito já habita em nós. Já mora em nós, e Paulo continua no versículo 6. Isso é fé que eu estou falando. O elemento da fé, ó, está dentro da fé. O que está dentro da fé? A igreja, o Espírito Santo, a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas o quê? Jesus Cristo como Salvador. A fé que todo mundo possui, seja ele batista, presbiteriano, assembleano, congregacional, metodista, qualquer grupo cristão genuíno tem a sua fé. Aí Paulo continua, batismo está dentro da fé. Tem gente brigando, tem que batizar de novo. Eu conheci um irmão que batizou 10 vezes. Para onde ele descia as águas, eu falei, irmão, o batismo é um só. Não precisa ficar rebatizando. E Paulo continua. Ele diz assim, um só Deus, no versículo 6, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Essa é a nossa fé, amém, irmãos? Qual é a nossa fé? A nossa fé está em que Cristo nos colocou na igreja, nos deu o Espírito Santo, a promessa da sua segunda vinda, nos deu a pessoa do seu Filho, que é o nosso Salvador, nos deu a fé específica, que é de todos os crentes, nos deu o único batismo da igreja, que é o batismo do Espírito Santo, e nós cremos num Deus único, amém? Por isso que nós não idolatramos imagem, não temos imagem de escultura, não somos idólatras, porque nós cremos que Deus é o nosso Pai.
E ele, Paulo diz, ele está sobre todos, ele age em todos e por meio de todos, ou seja, aonde Deus está no corpo, que é a igreja. Amém, irmão? Acorde, irmão. Isso aqui você nunca vai ouvir em nenhum outro lugar. As pessoas acham que fé é exercitar a fé, é declarar, coloca Deus na parede. Não é, irmão. A fé é uma constituição de elementos. Por isso que Pedro falou assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Se você não consegue entender isso ainda, aproveita esse tempo aqui e fala: Senhor, me dá clareza. Voltando para Efésios 1, Paulo fala da fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, 1,15. Segundo, no amor para com todos os santos. Ontem nós falamos do amor que alcança o seu coração. Nós falamos do amor eterno, na eternidade, como Jeremias diz. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Se esse amor eterno ficasse na eternidade, nada poderia acontecer comigo, eu não seria salvo, mas o amor eterno, ele se manifestou na pessoa do seu Filho. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor eterno entrou no tempo, amém? O amor que você não pegava, não via, agora ele abraçava o enfermo, ele colocava a mão no ferido, ele curava, ele beijava, ele foi traído, ele foi esbofeteado, ele foi abandonado. Irmãos, o amor viveu aqui. O amor teve aqui. Há 2000 anos atrás, o Filho amado do Pai viveu nessa terra. Chegou a um estágio de maturidade de 30 anos. Imagina! Vê a série The Chosen. Vê, irmãos. Ali está a encarnação do amor. Um Jesus até muito atual, né? Com a mochilinha da bagagem, com a barba bonita. Mas ele era assim mesmo, irmão. Ele era um homem que viveu entre nós. Mas se o amor ficasse só aqui, a gente não poderia experimentar o amor de Deus. Então o amor foi crucificado. O amor nos redimiu, o amor nos salvou. Mas o amor foi para o céu. Quando o amor chegou na presença do Pai amado, o Pai que ama, com o Filho que ama, falou: olha, agora a gente tem que enviar o Espírito de amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo diz que ele derramou em nós o seu amor. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Pai nos ama, o Filho nos ama e o Espírito Santo nos ama. A Trindade é o elo do amor, manifestado para alcançar você e a mim. E agora, quando Paulo diz o amor para com todos, o que Paulo quer dizer? Vamos em Corinto, 1 Coríntios. Quero te mostrar, capítulo 13. O que é esse amor? Que hoje existe muito conceito de amor. Ah, o que é amor? Ah, amor é isso. Amor é aquilo. Na língua grega, existe 3 expressões para amor, para vocês entenderem o que eu vou falar aqui. Lá em Efésios 1,15, Paulo diz o amor para com todos os santos. Mas o que é o amor para Paulo? Como Paulo entendia o amor? Primeiro, o amor, existe o amor de casal. Rodrigo e Elaine têm o amor eros. É o amor de casal. Eu e a Ellen temos o amor ero. Paulo e a esposa têm o amor ero. Os casais têm o amor eros, que é amor para aqueles que casam, para se relacionar sexualmente. O segundo amor é o amor entre os irmãos. Já percebeu que a gente se ama sem nunca ter se conhecido tão profundamente? Rodrigo está falando da Fátima desde ontem, é amor. Poxa, a Fátima chega amanhã, poxa, a Fátima é descontraída, e a gente, poxa, a Agatha não vem, daqui a pouco a gente descobre, não, a Agatha tá vindo, e a gente, graças a Deus, é amor. Isso é chamado no grego de amor fileu.
amor fraternal de irmãos, que se amam, que se aproximam, que servem e se estão ali se relacionando e briga, e vai daqui a pouco, abre a porta! É o amor, irmão. O amor é assim, né? Já viu, né? O amor bate de frente, não é assim no casamento? E o couro come, daqui a pouco você vai dormir na sala. Daqui a pouquinho deixa a porta meio aberta. Já viu que a gente briga, nunca tranca a porta fica... Porque é amor. Amor. Porque mesmo casado, ainda nós somos irmãos. Ellen é minha irmã, além de ser minha esposa. Mas esse amor que eu vou falar aqui, no grego, ele é chamado de amor ágape. O que é esse amor? A palavra grega tem significado de amor incondicional. Vamos entender o que é esse amor. Versículo 1 em diante, Paulo diz assim: o que é o amor para com todo mundo? É esse amor aqui. Não é o seu amor. Esse amor não é o seu amor. O seu amor, no mínimo, é o amor para sua esposa e no mínimo é o amor para os irmãos. Mas esse amor aqui do capítulo 13 de 1 Coríntios é o amor para com toda a humanidade que a gente precisa ter. Não é o amor só que te salvou do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito Santo. Esse amor é o amor que agora tem que ser manifestado na sua vida. Você tem que amar o vizinho, tem que amar seu parente, tem que amar aquele que te agride, tem que amar aquele que é cachaceiro, tem que amar o gay, tem que amar quem bebe, tem que amar quem não bebe. Vimos ontem um exemplo aqui, irmãos. Isso é amar, irmãos. Do jeito que a pessoa é e como ela está, na situação que ela está, irmão. Viu a manifestação do amor? Amar é isso. Amar não é ficar criando a lógica do amor. Amor é isso aqui ainda. Versículo 1. Que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Traduzindo, seria assim que Paulo está dizendo. Só fazer barulho não é um ato de amor. Tem muita gente que faz muito barulho, mas não ama ninguém. Faz uma barulhada, grita, pula. Mas se falar, a gente tem que ajudar o vizinho que está passando necessidade, ele não vai lá ajudar ninguém. Não, leva ele lá na igreja. Mas lá é um barulho danado. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de pregar a palavra de Deus, que é o dom de profetizar. Ainda que eu pregue, Paulo diz assim, e conheça os mistérios de Deus, todo conhecimento, a ciência de Deus, ainda que eu tenha fé, que eu sou igreja, que eu tenho o Espírito, que eu estou aguardando Jesus voltar, no Senhor Jesus Cristo, eu seja batizado com o Espírito Santo na pessoa do Pai, Paulo diz, a ponto de transportar os montes. Olha, irmãos, se eu não tiver o ágape, Paulo diz, nada serei. Versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. O que é o amor? O amor não é uma qualidade. O amor não é uma inferência. O amor é uma pessoa. Amém? Vamos falar? O amor é uma pessoa. Quem é o amor? Fala. Fala, irmão. Jesus. Quem é esse do versículo 4 em diante? É Cristo. Paulo vai dizer, Cristo, vamos colocar Cristo aqui. Cristo é paciente. Cristo ama e não arde em ciúmes. Cristo não se ufana. Cristo não tem orgulho no coração. Cristo não se conduz inconvenientemente. Cristo não procura os seus próprios interesses. Cristo não fala com agressividade. Cristo não fica com ódio dos outros. Cristo não se alegra com a injustiça, mas Cristo se alegra com a verdade. Cristo sofre, Cristo crê, Cristo espera, Cristo suporta. Agora, o versículo 8.
Cristo jamais acaba. Estando em Cristo, você ama. Amém? Se sair de Cristo, nada disso existe em você. O amor é você estar em Cristo. O que Paulo quer dizer em Efésios, capítulo 1, versículo 15, sobre o amor é isso aqui. É Jesus Cristo. Permaneça em Cristo. Vivendo em Cristo, andando em Cristo. Cada dia em Jesus Cristo, irmão, você vai amando incondicionalmente. Você ama o inimigo, ama a parente, ama a pessoa que te faz mal. A luta hoje dos cristãos é: como que eu posso amar? Como que eu amo as pessoas, irmão? Amor real é através de Jesus. Em Cristo você ama. Quando a sua esposa te faz mal, você continua amando em Cristo. Seu parente próximo faz mal para você. Irmãos, uma vez eu vou contar um testemunho. Eu numa necessidade tremenda de não ter comida em casa quando jovem. Minha mãe falou: vai na casa da sua tia e lá eles vão te alimentar. O pai dos meus primos não gostava da minha família. E ninguém era cristão, só a minha família. E eu cheguei com muita fome, senti aquele cheirinho do ovo frito, aquele arroz fresquinho, e a minha tia falou: não, fica aí, ele não quer que você entre. Mas nós vamos botar um pratinho de comida. Quando botou o prato, ele veio e virou o prato no meu rosto. Assim. Arroz, feijão e ovo frito quente. E aí, o que você faz? Parte pra briga, né? O sentimento que eu tive foi amar. Eu era jovem e já tinha descoberto que Paulo diz que o amor, ele encobre multidão de pecados. João, né? João diz, o evangelista, que o amor encobre multidão de pecados. E eu entendi que aquilo ali serviria de testemunho para alcançar meus primos, para alcançar minha família. Então tem coisas, irmãos, que Deus leva a gente a suportar em aflição. Você passa por pessoas que te magoam, que te ferem. Ontem eu estava conversando com o irmão ali. Tem coisas que a gente não vai entender nessa vida, irmão. Por que a gente sofre? Por que o sofrimento? Se Deus ama tanto, e por que tem tantas pessoas passando necessidade, passando por tanta situação? Por isso, Efésios 1,15 é o nosso chamado. Ame a todas as pessoas. Não critica ninguém, não ataca ninguém. Incorpore na sua experiência cristã 1 Coríntios, capítulo 13. Viva o amor, amém? Numa linguagem mais bíblica, seja o amor para as pessoas. O que o mundo precisa não é que você o chame para ir para a igreja. Ah, vamos para a igreja. Não chama ninguém para reunir em igreja. Oferece um café para ela, um pedacinho de pão, uma broa. Era esse o meio que Jesus fazia, irmão. Jesus pega The Chosen, que você vai ver isso. Se lembra aquela cena das criancinhas e a menina escondida ali? Aquilo ali trouxe uma visão clara para mim, que eu sempre li a Bíblia, deixar e via minhas criancinhas. Mas como que Jesus alcançava as criancinhas, irmão? Jesus fazendo coisas tão simples, tão terna, tão simples a maneira que ele usou para alcançar o coração das crianças. E a gente é tão complicado, né? Irmão, senta do lado da pessoa, do jeito que ela tá, igual ontem. Conversa com ela, bate um papo, conta o seu testemunho, fala que você já viveu aquilo. Ame as pessoas, amém, irmão? Ame, ame. Ame, o nosso chamado é para amar. Por isso que o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o quê? O seu próximo como a ti mesmo. Como que você ama os outros olhando para você? É porque você, tendo comida em casa, você vai ficar retendo a comida, você não vai dar para o outro, você gosta de passar necessidade? Você tendo, dá para o outro. Se você ama a Deus, você vai amar o outro. O que é amar o outro? Por que eu não vou me relacionar com a Elaine nunca? Porque eu amo o Rodrigo. Aquilo que é mais próximo de Deus para mim está na minha frente. Não é o Deus do céu. Deus está em Rodrigo. Você entendeu, irmãos? Então não tem
a gente não tem que se esforçar para amar, a gente tem que viver o amado, amando. Só que hoje a igreja mudou isso. Vamos terminar com o versículo 16 de Efésios 1. Paulo diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós. Então Paulo entende, vocês têm fé, a fé é tudo aquilo que eu falei de Efésios 4, a fé é que somos parte da igreja de Jesus, temos o Espírito Santo habitando em nós, temos a esperança da vocação que é a segunda vinda do Senhor, temos Jesus como nosso único Salvador, um só Senhor, essa é a nossa fé. Temos uma fé que é comum, como Judas diz, batalhando pela fé que é de todos os cristãos. Tito 1 diz assim, a fé que é dos eleitos de Deus. Então tem uma fé que é de todo mundo. Aí Paulo diz, temos um só batismo e um só Deus. 7 elementos estão dentro da sua fé. A igreja, primeiro. Segundo, o Espírito Santo. Terceiro, a esperança na vinda de Jesus. Quarto, mais especificamente, Jesus como um só Senhor, o Filho de Deus, com duas naturezas, ele é Deus e é homem. Terceiro, a fé que é comum a qualquer crente em qualquer lugar, com placa ou sem placa. Um só batismo que não é de água, é o batismo do Espírito Santo. Para finalizar, o 7º elemento é a pessoa do Pai, que é eterno, sempre eterno. E Paulo diz, olha, eu sou agradecido. Eu dou graças a Deus por vocês. Porque não só fé era o elemento vital da vida da igreja. A igreja não só anda na fé. Andar na fé é fácil, porque você se torna um crente cheio de doutrina, já viu? Já viu o girino? Como que é o girino? Ele tem um corpo esmirradinho. Qual é o tamanho da cabeça do girino? Grandona. Um crente que só fica nas doutrinas, ele é um girino. Ele não ama ninguém, ele não vai atrás de ninguém, ele não visita ninguém, ele não ora por ninguém, ele não se compromete por ninguém. Ele é um doutor em teologia, já viu esse? Vive brigando, argumentando. Irmão, por isso que Paulo junta duas coisas, fé e amor. A fé é o que você crê biblicamente. Mas esse monte de doutrina sem amor te faz orgulhoso. Já viu pessoa presunçosa? A pessoa fala, não, eu conheço. Eu já li. Eu já sei. Eu já fui. Eu já fiz. Ele vira Satanás. Satanás que tem a síndrome do eu. Eu subirei, eu serei, eu me assentarei, eu serei semelhante ao Altíssimo. Irmão, toda pessoa que fica argumentando que ele sabe tudo, Caio Fábio dizia que ele tem a síndrome de Satanás. Então, por isso, Paulo junta no mesmo versículo a fé com o amor. O amor de 1 Coríntios, capítulo 13, que é Jesus. Aí Paulo diz no versículo 16, eu agradeço a Deus por vocês e criei uma listinha. Olha como Paulo diz, lindamente ele diz assim, faço menção do nome de vocês nas minhas orações. Ai, irmãos. 3 coisas que a igreja precisa viver nesse tempo do fim. Uma vida de fé, uma vida de amor e uma vida de oração. Se você passa a amar, você cria uma listinha de oração pelas pessoas. Você passa a orar por ele, nome por nome, irmão. Cria uma lista de oração de pessoas no seu trabalho, pessoas que se aproximam de você. Isso aconteceu com o Atmani. Ele na universidade, além de ser um grande pregador chinês, ele era um extremo evangelista. Ninguém passava perto do Atmani sem ouvir sobre Jesus. E ele chegou a uma conclusão que ele pregava e ninguém era salvo. Ele falou, Senhor, ninguém é salvo na universidade. Eu prego na universidade e ninguém crê. Aí um dia ele estava na reunião, a irmã Margaret Barber estava nessa reunião, que era uma missionária britânica.
Ela viu ele muito fragilizado, ali contido no canto, perguntou: o que está acontecendo, irmão? Ele virou e falou: irmã, eu prego pelas pessoas, prego, ninguém é salvo. Ela falou: você ora pelas pessoas antes de você pregar para elas? Esse é o nosso erro. A gente vai e fala de Jesus que morreu para salvar. Se você não crê, você vai para o inferno. Mas a gente não ora por ninguém. Não ora pelo nosso vizinho, não ora pelo nosso parente, não ora pelos seus filhos, você não ora por ninguém. Como que as pessoas vão crer em Jesus? Por isso Paulo diz: vocês têm fé, vocês têm amor, agora eu vou fazer menção de vocês na minha oração. 3 coisas a igreja precisa: fé para viver, amor para praticar e uma vida de oração para que Deus se mova no meio deles. Como nós somos carentes de oração. Então ore, amém, irmãos? Senhor, desperte seu coração para orar. Aproveita os dias que você está aqui, fica só entretido no celular, ou fazendo coisas na cozinha, ou preocupado com as coisas que você tem ainda para resolver pós-feriadão. Não, irmão. Dá um tempo no seu coração para o Senhor. Acorda mais cedo. Precisa dobrar o joelho para orar para as pessoas verem. Não, nós não somos fariseu não, amém, irmão? Hoje eu acordei 4 horas da manhã, orei ali deitadinho. E orei, 5h30 eu estava orando. Deu 6 horas, Joana, Aí eu falei: já chamou, já tinha orado. Aproveita o tempo aqui para orar. Ora, coloca o seu coração. Mas o que é orar, irmão? Orar é colocar o coração como um devocional diante da presença de Deus. Não tem método para orar, não tem forma de orar, não tem o maneirismo da oração, não tem nada doutrinariamente que eu explique para você o que é oração. Oração, perguntaram para Spurgeon. Spurgeon, como que ora? Ele falou: ora orando. Mas como que ora orando? Orando. Oração é orar. É abrir o coração, se devotar, se entregar, se relacionar, viver na presença de Deus. Então, irmão, gaste tempo de oração. Eu não sei como orar. Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. A oração é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Primeira parte da oração: exalta Deus, amém? Faz declarações de belezas para Ele. Tu és lindo, tu és precioso, tu és glamuroso, tu és amável, eu te quero. Vem para mim, ó amado. Me visita, Deus. Primeira parte da oração é você dizendo: tu é meu Pai. Segunda parte da oração, apresenta as suas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, a segunda parte da oração, vou falar para vocês, vão me condenar, mas eu vou falar: peça coisas para Deus. Amém? Aquilo que está afligindo o seu coração. Está precisando de coisa material? Pede. Amém? Pedi, dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada e transbordante. Irmãos, Deus não quer que a gente passe necessidade. Por isso Ele quer dar pão diário para a gente. Por isso, quando tirou Israel do Egito, o que Ele fez? Fez pão cair do céu. O pão nosso, Deus não está querendo colocar você na parede ali. Agora fica aí, nessa miséria, não tem nada para comer. Ele é o nosso Pai, irmãos. É o Pai nosso que está no céu, que também quer dar pão para a gente. Tem necessidade? Apresenta para Deus. Segunda parte da oração. Segundo ponto: perdoa se você ofendeu as pessoas. Esse ambiente aqui é o melhor para um bater de frente com o outro. Bateu de frente, recua e me perdoa. Tem coisa que a gente vai fazer aqui que a gente vai falar: caramba, não era para ter falado isso. Não era para ter feito isso. O que é perdoar? A palavra grega significa se dar para o outro.
Perdoar é abrir o seu coração para o outro. Terceiro, as tentações. Oração precisa ter aquele elemento que a gente coloca diante de Deus. Eu sou tentado nessa área, uns são na bebida, outros na fornicação, outros na prostituição, outros na avareza. Irmão, Jesus quer que a gente fale para Ele o que tenta o nosso coração. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. A nossa oração tem que ter o elemento, irmãos. Senhor, me livra do mal. O mal está tão perto de mim. Não deixa ele me atrair, não deixa ele me tirar da tua presença. E termina a oração declarando a soberania de Deus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração começa com Deus, passa pelas nossas necessidades materiais, nossas necessidades espirituais e termina com a soberania de Deus. Deus fazendo tudo e eu de joelho prostrado dizendo amém pelo que tu fazes. Te louvamos nessa manhã. Louvamos pela fé que recebemos e pelo amor que podemos manifestar para todos os irmãos. Obrigado por cada irmão aqui, que passamos a amar com seu amor, com aquele amor que não se orgulha, aquele amor que não é soberbo, que não age inconvenientemente, com um amor que não arde em ciúme, com um amor que tudo espera, que tudo suporta, com aquele amor que tudo crê. Senhor, nos ensina a amar incondicionalmente, que o nosso coração transborde de amor, que esses dias ainda que nos resta sejam os dias de amar uns aos outros, que sejamos amados uns para os outros, que se entreguemos uns aos outros, que o nosso coração transborde de amor nesse tempo, Senhor. Também te pedimos uma vida de oração. Nos ensina a orar no dia que estivermos aqui, orar pessoalmente, orar coletivamente. Senhor, nos ensina a orar, como os discípulos perguntaram, Senhor, nos ensina a orar. E mais uma vez te pedimos nessa manhã, nos ensina a orar e ouça as nossas orações. Como mesmo Isaías falou, Senhor, se o meu povo orar e clamar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nos ensina a orar a Ti, a pedir em Seu nome e a dar glória para o Seu nome também. É o que nós oramos, pedindo que ainda traga o Carlinhos, a sua esposa, o Lucas, a sua namorada. Senhor, até a Ellen, se ainda vier. Traz os irmãos, Senhor, aqueles que ainda faltam. Obrigado pelos que chegaram, pela família do Valdeci, da Fátima, pela Brena, pela Ágata. Obrigada, Senhor, por tempo que o Senhor tem nos dado aqui. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que oramos.